Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Queria deixar para vocês aqui algo que eu tenho meditado nesses dias, sobre 3 pontos: fé, esperança e temor, né? Mas no que diz respeito à fé, eu gostaria de abordar 2 aspectos da fé. Primeiro, a fé é para crermos que Deus está no controle de todas as coisas e sabermos que as nossas vidas estão em suas mãos. E para isso eu quero me lembrar de Salmos 91, 1 e 2, que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte. Baluarte aí é lugar seguro, fortaleza, Deus meu em quem confio. Também o que Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. E ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E um outro versículo que eu gostaria de deixar citado aqui, que é Salmo 121, 1 e 2, né? Onde diz: eleva os meus olhos para o monte, e diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, esse primeiro aspecto da fé que eu gostaria de deixar aqui para vocês, para sabermos que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus. E para crermos também que Deus está no controle de todas as coisas. E eu gostaria de destacar também um outro aspecto da fé. A fé, irmãos, a fé é para permanecermos firmes na palavra de Deus. A fé é para preservarmos a doutrina de Jesus e dos apóstolos. A fé é para nos mantermos naquilo que de fato, como Hebreus 2:1 diz, né? Importa que nos apeguemos às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Em dias onde se ouve muitas coisas contrárias à palavra do nosso Senhor, contrárias àquilo que o apóstolo Paulo deixou, que os apóstolos deixaram registrado para nós. E nesse aspecto, por preservar, por perseverarmos nessa fé, eu queria citar Filipenses 1:27, quando na tradução brasileira, onde diz: somente portai-vos de uma maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça dizer de vós que permaneceis em um só Espírito, lutando com uma só alma pela fé do Evangelho. Então, esse tipo de fé, irmãos, para que possamos perseverar tão somente naquilo que o nosso Senhor Jesus, que os apóstolos deixaram, perseverarmos na doutrina, ou seja, para não nos deixarmos sermos enganados por tantas coisas que vemos e ouvimos na chamada Igreja de Jesus. E também citando Judas 3, né? Quando ele diz ali: amados, quando eu empregava total diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ou seja, Judas estava se empenhando para escrever sobre a nossa salvação comum, mas ele diz: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, irmãos, é importante que nós possamos batalhar diligentemente pela fé, ou seja, por tudo aquilo que nós temos recebido da parte do nosso Senhor, para que não nos deixemos dominar ou mesmo ser enganados por doutrinas várias. Eu poderia até dizer também por doutrinas, ou seja, porque dói o coração, dói a alma quando vemos e ouvimos determinadas coisas que não conferem com a palavra de Jesus e dos apóstolos. Então, em um outro aspecto que eu queria abordar aqui, como eu disse, é a esperança. Quando Jesus disse: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, é tempo, irmãos e irmãs,
de erguermos as nossas cabeças, de exultarmos, de nos alegrarmos no Senhor, porque a nossa redenção se aproxima. Porque a nossa redenção se aproxima. Então é o tempo de nós nos alegrarmos, muito mais que nos amedrontarmos, que possamos nos esperançar, que possamos ser movidos por esperança. Jesus também disse em João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Ele disse, pois quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele disse, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, sejamos movidos por esperança. Não sejamos movidos pelas más notícias. Não sejamos movidos por tudo aquilo que vemos nos noticiários. Aliás, tenhamos cuidado com os noticiários. Tenhamos cuidado para que não traga temor, para que não traga terror às casas, em nossas casas. Mas nós temos que ser movidos pela palavra de Deus, tão somente sermos guiados pelo Espírito Santo. Agora, um outro aspecto também que eu gostaria de abordar, irmãos, é temor. Temos que ser movidos por temor. Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O coronavírus pode matar, como tem matado muitos fisicamente, mas há uma morte que nós temos que preservar para que nenhum de nós venhamos a nos incorrer nela, que é a morte eterna, que sejamos movidos por temor. Romanos 13, 11, o apóstolo Paulo diz, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação, a nossa salvação, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Irmãos, nós estamos numa escola. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de preparação para com aquilo que ainda há de vir. Portanto, que diante de Deus, em meio a essas provações, nós possamos ser encontrados aprovados para podermos ouvir do nosso Senhor naquele dia, vinde benditos de meu Pai. Portanto, que nós possamos perseverar. Ainda no versículo 14 de Romanos 13, o apóstolo Paulo diz, revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Vivemos tempo de nós nos enchermos cada vez mais do nosso Senhor. Mas qual é a nossa posição diante de tudo isso, irmãos? Romanos 12, 12 diz, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e sejam perseverantes na oração. É isso que o Pai espera de todos nós. Salmos 19, 4 diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E que possamos ter cada vez mais a convicção do que Jó disse em Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. E também em Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que sejamos tomados pela palavra do Senhor, que sejamos tomados por esperança, que sejamos tomados por fé e que sejamos tomados por temor diante do nosso Deus. E que o Senhor, pela infinita misericórdia dele, continue nos ajudando a perseverarmos firmes, porque são os vencedores que vão herdar o reino eterno de nosso Senhor Jesus. E que nós possamos, cada um de nós, estarmos entre estes. Então anima os irmãos para que juntos possamos nos mover em fé, esperança e temor. Um ósculo santo a todos vocês.